Iniciada a gravação, então estamos prontos para iniciar os nossos trabalhos. Uma advertência para quem é meu aluno dessa disciplina de previdenciário: a partir da próxima semana nós iremos voltar a tentar usar o aplicativo da Microsoft, o Teams, né? Eu mandarei um e-mail para vocês, ainda não mandei, mas vou mandar um e-mail para vocês com a forma de acesso. Vocês não precisarão mais baixar o aplicativo da Teams, certo? Vocês não vão baixar o aplicativo, vocês vão acessar como acessar aqui o Google Branch através de um link, certo? Através desse link vocês vão acessar a plataforma do Teams. E aí vou continuar também no Instagram, porque eu estou vendo que o pessoal também gosta desse acesso no Instagram, ok? Então a gente vai usar as duas plataformas aí em conjunto para poder fazer nossas aulas. E a aula de hoje, como eu estava explicando, nós vamos terminar de falar aqui sobre o artigo 201 e já vamos começar a falar sobre um tema interessante de direito previdenciário, que são os segurados da Previdência. Quem são os segurados da Previdência? A gente chegou a iniciar a falar sobre eles quando tratou das contribuições previdenciárias, aquelas contribuições da Seguridade Social, mas agora nós vamos tratar isso de maneira mais pormenorizada. Do artigo 201, o que é relevante a gente saber, além dos princípios que a gente tratou na aula passada? Para quem entrou depois, quais são os princípios que a gente tratou na aula passada? O princípio da contributividade, solidariedade, isonomia, filiação obrigatória e o princípio da solidariedade, né? Já falei solidariedade? Acho que eu falei 2 vezes solidariedade, porque é importante, é um princípio importante. E o princípio da manutenção do valor real do benefício. Manutenção do valor real que se contrapõe ou complementa o princípio da irredutibilidade do benefício que a gente tratou quando falou dos princípios da Seguridade Social. Miqueias, Hermisson e Joyce Ellen está entrando também na sala, Wallace. Sejam todos bem-vindos. E aí o artigo 201 vai trazer algumas regras que o legislador deve seguir no momento de se criar um benefício, né? No momento de calcular um benefício. A primeira regra, a gente já viu, é a regra de criação do novo benefício da aposentadoria comum, que exige idade mínima e tempo de contribuição, ressaltando que todas as aposentadorias a partir de agora necessitam ter uma idade mínima. Você que está entrando agora no sistema previdenciário só irá se aposentar se, além do tempo de contribuição, que no caso dos homens é 20 anos, no caso das mulheres 15 anos, você ter uma idade mínima, 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres. 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para as mulheres. Trabalhador rural, trabalhador em condição especial, professores, os trabalhadores deficientes, eles têm critérios diferenciados de concessão de aposentadoria, que a gente vai tratar um por um quando falar dos benefícios previdenciários. Agora, disposições importantes acerca do artigo 201. A primeira é o parágrafo 2º do artigo 201, que diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior a um salário mínimo. Por esse dispositivo, a gente tem que entender o seguinte, que qualquer benefício que funcione como substituto da remuneração do trabalhador, qualquer benefício que venha a substituir aquilo que o trabalhador recebe por sua atividade profissional, seja salário, seja pagamento de honorários do contribuinte individual, qualquer verba. Isabel também está entrando, seja bem-vinda, Isabel. Esse benefício ele não pode ser inferior a um salário mínimo, certo? É o que diz o parágrafo 2º. Agora, se o benefício não substitui o rendimento do trabalhador, ele pode ser menor do que um salário mínimo. Exemplos:
auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício que tem um caráter indenizatório. Boa noite, Isabel. Tem um caráter indenizatório. Ele vai ser pago para aquele trabalhador que sofreu um acidente e teve uma redução da sua capacidade de trabalho. Meu filho está aqui perguntando se vai demorar muito. 2 horas só. 1h30. Meu filho está no meu pé já aqui, tá vendo? Então, olha lá. O auxílio acidente é uma espécie de indenização quando o trabalhador sofre um acidente, inclusive doença profissional, certo? Que reduz a capacidade de trabalho dele. Não retira. Ou seja, ele pode continuar trabalhando. Agora ele vai ter, por conta das sequelas, uma dificuldade de exercer aquela atividade que ele habitualmente exercia. A incapacidade, nesse caso, ela é permanente, porém parcial. Então ele pode trabalhar e receber o auxílio acidente. Óbvio que esse auxílio acidente, então, pode ser menor do que um salário mínimo. O cálculo do auxílio acidente é de 50% do que seria a aposentadoria dele. Então, se a pessoa teria direito a uma aposentadoria de um salário mínimo, porque contribuía sempre em um salário mínimo, o seu auxílio acidente será de meio salário mínimo, sem que ofenda o parágrafo 2º do artigo 201. Por quê? Porque ele não está substituindo o rendimento do trabalhador. Ele está apenas compensando o fato dele ter uma diminuição de sua capacidade para o trabalho. Ficou claro? Pronto. Segundo exemplo que eu vou dar, o salário família. Fizeram algumas perguntas aqui. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Salário família. O salário família é um benefício pago, um valor fixo, pequeno até, para o trabalhador de baixa renda. Ele nem pode ser um salário mínimo, porque ele é pago para o trabalhador empregado. E se ele está empregado, ele está recebendo a remuneração. O salário família vem como um adicional pelo fato dele estar em uma família de baixa renda. Ok? Agora, o exemplo mais importante após a reforma previdenciária diz respeito à possibilidade de cumulação de benefícios. Cumulação de benefícios. O que é que ocorre? A Constituição, a reforma previdenciária, ela pretendeu reduzir o valor do segundo benefício do trabalhador. Então, se, por exemplo, você tem direito ao recebimento de uma aposentadoria e uma pensão por morte, você está recebendo benefícios cumulados do mesmo regime previdenciário. A reforma previdenciária não permite que você cumule 2 benefícios integralmente. Então, qualquer benefício concedido após a reforma, que utilize o tempo após a reforma, que não seja fruto de direito adquirido, o segundo benefício de menor valor, ele será reduzido. E essa redução pode acarretar no recebimento de um benefício menor do que um salário mínimo. Ok? Então isso é bastante importante e bastante relevante. Por quê? Esse segundo benefício, ele não está, de fato, substituindo o rendimento do trabalhador. Porque o trabalhador, no caso, recebe já uma aposentadoria no valor de, pelo menos, um salário mínimo. A segunda aposentadoria dele, a segunda pensão por morte, ou o segundo benefício dele, pode ser menor do que um salário mínimo. Mas a gente vai entender como é que funciona isso quando tratar especificamente dos benefícios previdenciários, tá joia? Por hora, a gente só tem que saber que apenas quando o benefício substituir o rendimento do trabalhador é que ele não pode ser menor do que um salário mínimo. Só o de menor valor. Só o de menor valor. Não é o último que teve não direito, viu, Maria Aparecida? Ela perguntou, professor, só o de menor valor ou o último que teve direito? O de menor valor. Tá joia? Beleza. Outra coisa, parágrafo 3º diz que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é aquela base de cálculo da contribuição previdenciária. Esse salário de contribuição ele precisa ser atualizado, porque como eu vou pegar um universo de contribuições ou de salários de contribuição muito grande,
e a reforma previdenciária diz que esse universo tem que ser de todos os salários de contribuição da pessoa, de julho de 94 até a data da aposentadoria, esse universo de contribuições, de salários de contribuição, foi perdendo o valor ao longo do tempo. Então, o que a Constituição diz é que todos os valores devem ser atualizados antes de se realizar o cálculo do benefício, para que você não nasça um benefício já desatualizado, já com perda do valor ao longo do tempo. Tá joia? A Lana entrou também, Kelly, sejam todas bem-vindas. O parágrafo 4º a gente já falou, que é a questão do reajustamento, da manutenção do valor real do benefício. Parágrafo 5º também eu falei, que é a relação, a impossibilidade, a vedação do servidor público contribuir para o regime geral de previdência social na condição de facultativo. Ele não pode contribuir na condição de facultativo, certo? Ele só pode contribuir como segurado obrigatório. Uma questão importante sobre a acumulação, antes que eu esqueça. É permitida a concessão de 2 aposentadorias naquelas cumulações integrais, naquelas cumulações admitidas pela Constituição. 2 cargos para o servidor público, né? 2 cargos de medicina, de profissionais da área de ciência da saúde, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 técnico, certo? Nessas hipóteses de cumulação, é possível recebimento de 2 aposentadorias. Tá joia? O parágrafo 5º, a gente já falou. Parágrafo 6º é o parágrafo que diz que dá direito a todo aposentado a um 13º salário, exatamente como é com o trabalhador da ativa, né? O trabalhador que não é aposentado, ele tem direito a um 13º salário, o aposentado também tem direito. Agora, observem, isso é no sistema previdenciário. No sistema assistencial, a gente tem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que a gente já falou, que é pago para o idoso maior de 65 anos ou para o deficiente físico, mental, intelectual ou sensorial, ambos desde que estejam em família de baixa renda. Recentemente saiu uma lei que aumentou o rendimento médio familiar para meio salário mínimo a partir de 2021. Certo? Em 2020 ainda não tem isso, mas a partir de 2021 vai ser aplicado aí esse limite aí de meio salário mínimo. Não sei se foi suspensa a questão desse ano, aconteceu alguma coisa, eu confesso que ainda não estou atualizado acerca disso. Mas o benefício de prestação continuada, o BPC, ele não tem 13º. Ele não tem um 13º benefício. Ele é pago apenas em 12 meses. Por quê? Porque não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. O benefício previdenciário tem 13º, porque também existe contribuição sobre o 13º. O trabalhador contribui os 12 meses da remuneração dele, mais o 13º salário incide também a contribuição previdenciária. Então, nada mais natural do que ele ter direito também, no momento da concessão de sua aposentadoria, a um 13º salário. Não é verdade? Joia. A partir daí, requisitos para a aposentadoria, né, que a gente vai tratar depois, quando falar da aposentadoria, e a contagem recíproca no parágrafo 9º. Isso é muito importante, é uma regra importantíssima do direito previdenciário. São 2 regras que estão ligadas. A regra da compensação de regimes e a regra da contagem recíproca do tempo de contribuição. O que é que acontece com muitos trabalhadores no Brasil? Esses trabalhadores, eles migram de um regime para outro. Imagine que você pode começar a trabalhar contribuindo para o regime geral de previdência social e logo depois migra para um regime de servidor público, um regime próprio de servidor público. Eu passei 10 anos trabalhando como advogado e passei no concurso para juiz de direito. Olha, 10 anos como advogado e passei no concurso para juiz de direito.
É justo que eu comece a contar novamente o meu tempo de contribuição? É justo que eu só consiga me aposentar quando completar 20 anos, no mínimo, de tempo de contribuição como juiz? Eu não posso ter um tempo, somar o tempo anterior como advogado no tempo do regime próprio para poder me aposentar antes? Pode. Essa regra é a regra da contagem recíproca do tempo de contribuição. O tempo de contribuição que você fez num regime, você vai poder utilizar no outro regime. Se você começou no regime geral e foi para o regime próprio, você vai poder averbar o tempo de regime geral no regime próprio. E o contrário também é verdadeiro. Se você começou no regime próprio e foi para o regime geral, você pode contar o tempo de regime próprio no regime geral. Como é que vai acontecer essa comunicação entre os dois regimes? Através da emissão de um documento, que é a certidão de tempo de contribuição ou a certidão de tempo de serviço. Certidão de tempo de contribuição é quando você vai pegar o tempo do INSS, o tempo do regime geral e colocar no serviço público e no regime próprio do serviço público. E o contrário é a certidão de tempo de serviço. Essas certidões servem para quê? Para que você diga para o seu regime atual qual é o tempo que você vai utilizar. Você não pode utilizar duas vezes esse tempo, né? Então você tem que tirar de um e colocar em outro. Quando você pede a certidão, a emissão da certidão de tempo de contribuição no INSS, você está dizendo que você não vai usar esse tempo de contribuição para nenhum benefício no INSS. Então, o INSS meio que deleta essa informação do seu banco de dados. Você não vai usar? Então está aqui a certidão, pegue essa certidão e leve para o regime próprio. Lá no regime próprio você vai poder usar esse tempo. Ok? Ah, mas eu desisti. Para desistir você tem que tirar o tempo de contribuição que está no regime próprio e voltar para o regime geral. Vê que confusão, né? Então, a certidão de tempo de contribuição vai fazer com que você faça esse transporte do tempo de contribuição que você tem no regime em outro. Tá joia? Essa regra de transporte de tempo de contribuição, ela existe para que haja a compensação entre regimes. O que é a compensação de regimes? Aí é uma questão financeira, econômica. Se eu estou levando um tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio, o regime próprio vai arcar com um benefício que não estava na previsão dele. Vai arcar com um benefício que está fora daquele esquema de cálculo do tempo de contribuição de um servidor público comum. Então é natural que ele solicite não apenas a carta, a certidão de tempo de contribuição, mas que ele solicite também os recursos, o dinheiro que irá compensar o fato de que esse servidor agora ele vai se aposentar antes. Okay? Então, sempre que houver uma contagem recíproca de tempo de contribuição, vai haver também uma compensação entre os regimes, para que os recursos que foram destinados para minha aposentadoria, minha futura aposentadoria no regime geral, migrem junto com o tempo de contribuição para o regime próprio. Isso não acontece individualmente. Por quê? Porque os regimes eles têm um trânsito muito grande entre os servidores. Então, o que há é uma compensação geral. Quantos servidores no ano passaram do regime geral para o regime próprio e quanto do regime próprio passou para o regime geral? Aí é feita uma compensação, um encontro de contas. Tá joia? É o que acontece. Você diz, professor, mas isso é óbvio, isso está muito claro. Acontece que esse esquema de contagem recíproca e compensação de regimes acontece também entre regimes internacionais, entre regimes de outros países. Quando é que eu sei que existe um esquema, um convênio entre Brasil e outro país, um país estrangeiro, para
que eu possa contar o tempo do Brasil para me aposentar no exterior e contar o tempo do exterior para me aposentar no Brasil. Você procura na página do INSS convênios internacionais e esses convênios internacionais vão estabelecer a forma para você utilizar um tempo de contribuição no exterior aqui no Brasil. O Brasil tem convênio com Portugal, tem convênio com a Argentina, tem convênio com os Estados Unidos, tem convênio com o Canadá. Então, se você começou a contribuir aqui no Brasil, foi morar lá nos Estados Unidos, você pode muito bem utilizar o tempo de contribuição aqui no Brasil para uma aposentadoria no Canadá. Ah, como é a aposentadoria nos Estados Unidos? Como é a aposentadoria nos Estados Unidos? Tem critérios diferentes? Tem critérios diferentes. Você vai ter que obedecer aos critérios lá dos americanos? Vai ter que obedecer aos critérios lá dos americanos. Porém, você vai poder contar o tempo de contribuição e o valor de suas contribuições aqui no Brasil lá nos Estados Unidos. Isso é importante, né? Isso ajuda. Pode facilitar a sua vida em outro país. E o contrário também é verdadeiro. Um estrangeiro que venha dos Estados Unidos para cá, um americano que venha dos Estados Unidos para cá, ele pode usar o tempo de contribuição lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para se aposentar aqui pelo INSS. Não sei se vai ser grande vantagem, mas ele pode sim fazer isso, certo? Vários países do Brasil têm convênio, vários. Não compreendi bem essas regras, a Marta. A regra da compensação de regime e da contagem recíproca, não é? Contagem recíproca permite que você utilize um tempo de contribuição para um regime, por exemplo, para o regime do INSS, em outro regime, o regime próprio de previdência, o Sergipe Previdência, por exemplo. Você, dor de garganta, mas não é corona, eu acho que não. Você começou a trabalhar, começou a contribuir lá no INSS, certo? No regime geral de previdência social. E aí, em um determinado momento, passou no concurso do Estado. No Estado de Sergipe tem um outro regime, é o regime próprio de previdência. Eu vou poder usar o tempo de contribuição e as contribuições que eu realizei no regime geral dentro do regime próprio. Essa regra é a regra de contagem recíproca do tempo de contribuição, que eu posso somar os tempos de contribuição para uma aposentadoria no regime que eu estou atualmente. E tenho a regra da compensação de regimes, que são os valores que foram destinados para um regime servirem no outro regime. Dentro do país, beleza, está muito claro, está muito evidente, né, você poder transitar. Mas também é possível você aproveitar contribuições de outros países para uma aposentadoria mais cedo aqui no Brasil, ou para o cumprimento das exigências da aposentadoria aqui no Brasil. As regras continuam a ser do Brasil? Continuam a ser do Brasil. Mas você vai poder contar como tempo de contribuição um tempo de trabalho que você teve em outro país, certo? Em outra jurisdição. Como é que vai ser definido esse aproveitamento? Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a contribuição lá é trimestral. É referente a 3 meses. Não significa que ele só contribui durante 3 meses. Porque se fosse assim, eu só ia contar 1 mês aqui, 3 meses lá. Lá só existe uma contribuição a cada 3 meses. Então, o que é que ocorre? Quando vier uma contribuição a cada 3 meses lá, o convênio prevê que essa contribuição americana vale por 3 meses aqui. Certo? Mas por quê? Porque lá você trabalha 3 meses e contribui 1. Joia? É isso a contagem recíproca de tempo de contribuição e há também a compensação de regimes. Agora, a regra aplicável é a regra do país em que você está solicitando essa compensação. Ok? Você não pode dizer, eu cumpri as regras da aposentadoria aqui no Brasil, então eu tenho o direito de me aposentar nos Estados Unidos. Não, não necessariamente. Né? Você vai para os Estados Unidos, de repente tem uma regra lá que você não se enquadra. Vai que exige lá 5 anos de residência permanente. Você cumpriu todos os requisitos, mas precisa ter 5 anos de residência permanente. Aí vai ter que cumprir esse requisito lá. Isso tudo vai estar estabelecido no convênio. Por isso que é importante você conhecer o convênio, entender quais são os termos do convênio. Ficou claro? Joia. Contagem recíproca.
Referibilidade eu já falei. Se eu quiser criar, um benefício não previsto na Constituição, isso só pode ser feito a partir da Constituição, a partir da reforma previdenciária, só poderá ser feito através de lei complementar. Eu não consigo mais criar benefícios se não sejam através de lei complementar, prevendo de onde eu vou tirar o dinheiro, certo? E o sistema de inclusão previdenciária. O que é o sistema de inclusão previdenciária? O sistema de inclusão previdenciária ele foi criado para estimular a participação das pessoas na previdência social. Agora, estimular a participação daquele público de baixa renda que teria, de fato, dificuldade de começar a contribuir para a previdência. Porque o contribuinte individual, por exemplo, alguém que não é empregado ou facultativo, aquela pessoa que não exerce uma atividade profissional, pagar 20%, que é a contribuição do contribuinte individual, sobre um salário mínimo, é bem complicado, né? É uma quantia alta para determinadas famílias. E aí esse público, inevitavelmente, não ia ingressar na Previdência. Já era uma contabilidade feita lá de que ele não ia participar da Previdência. O que é que fez, então, o sistema de inclusão previdenciária? Permitiu que esse pessoal ingressasse, se formalizasse, pagando alíquotas menores. Qual é a alíquota da contribuição previdenciária do pessoal que está inserido no sistema de inclusão previdenciária? 5% de um salário mínimo. Quem é que está hoje no sistema de inclusão previdenciária? Tradicionalmente, o microempreendedor individual é que está no sistema de inclusão previdenciária, certo? O trabalhador, o facultativo de baixa renda que trabalha em atividades domésticas é a dona de casa, o dono de casa, ele não exerce uma atividade profissional, ele trabalha na própria casa, em uma família de baixa renda. A dona de casa é uma contribuinte facultativa, ela contribui se quiser. Mas no momento de contribuir, essa dona de casa pode contribuir com um valor menor, 5% sobre um salário mínimo. E mais recentemente, que entrou agora por conta da reforma previdenciária, o trabalhador informal, certo? Então, expressamente a Constituição coloca o trabalhador em situação de informalidade como segurado da Previdência Social, como uma das pessoas que podem ir ao INSS e dizer o seguinte: olha, eu trabalho, mas não sou formalizado. Eu não tenho nenhuma profissão regulamentada, né? Porque pode acontecer. Eu não sou um profissional liberal, né? Eu sou uma pessoa que faço bico. O que é que você faz? Eu faço tudo. O que me mandarem fazer, eu faço. Porque eu estou na situação de informalidade. Esse trabalhador teria dificuldade de ser contribuinte individual. Esse trabalhador teria dificuldade de abrir uma microempresa individual. Ele não é um microempreendedor individual porque ele não exerce uma atividade profissional regulamentada. E aí ele quer contribuir para a Previdência. Vive de bico, mas quer contribuir para a Previdência numa alíquota menor, porque ele está numa situação de vulnerabilidade. Então ele pode se dirigir ao INSS e dizer: olha, eu sou um trabalhador informal. Ele não precisa indicar nenhuma profissão específica. Sou um trabalhador informal. E esse trabalhador informal vai começar a contribuir com 5% sobre o salário mínimo, para lá na frente ter direito a uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, um auxílio-doença, para uma aposentadoria comum, né? Basta que ele contribua com 5% sobre um salário mínimo. Esse benefício vai ser de um salário mínimo, sempre. Quem tiver no sistema de inclusão previdenciária, o benefício vai ser sempre de um salário mínimo, previsão constitucional. Tá joia? Deu para entender então essa parte? Vamos falar agora sobre os segurados da Previdência. Finalizamos a parte de constitucional. Se alguém tiver alguma dúvida,
com relação a essa parte constitucional da Previdência Social, vocês avisem, certo? Vão falando aí, aqui no Gobrante. Professor, mas sabendo dessa redução de alíquota a título de contribuição, aqui esses contribuintes têm direito a todos os benefícios previstos após a reforma. Eles só não teriam direito àquele benefício que é de determinadas categorias. Por exemplo, aposentadoria especial. Não tem, né? A não ser que ele exerça uma atividade especial. Mas acho que não é o caso. Aliás, não é o caso. Eles não têm direito à aposentadoria especial. Eles têm direito à aposentadoria, não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, né? Como eu disse, depois da reforma, você só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição somente quem se aposentou, quem cumpriu os requisitos antes da reforma. A partir de agora, se você não tinha já os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, você não vai ter direito. Então, esse pessoal que contribui com a alíquota menor tem direito a todos aqueles benefícios. Vamos lá, vamos enumerar. Aposentadoria comum, a aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio doença, o auxílio acidente, todos os benefícios. A pensão por morte, deixa a pensão por morte, né, para os dependentes, o auxílio reclusão. Então tem todos os direitos. Agora, limitado a um salário mínimo apenas. Joia? Quem são os segurados da Previdência? Vamos categorizar os segurados. A gente já viu lá, contratou do contribuinte, das contribuições, né, da Previdência. A gente falou rapidamente sobre esses segurados. Mas o que é que acontece? A legislação previdenciária ela é muito detalhista. Ela trata das minúcias da relação de trabalho que vão identificar os tipos de segurado. Então, muitas vezes ele utiliza uma categoria de trabalhadores, como, por exemplo, segurado empregado, ele vai considerar segurado empregado um servidor comissionado, um servidor que ocupa o cargo em comissão. Por quê? Porque ele tem que enquadrar em alguma dessas categorias para efeito de contribuição previdenciária. Então, a contribuição previdenciária do servidor ocupante de cargo comissionado é a mesma contribuição de um segurado empregado. Então, a categoria de segurado empregado contempla também o servidor que está em cargo comissionado. E aí, todas as relações de trabalho devem ser enquadradas em alguma dessas categorias de segurados. Cuidado, não é assegurado. Eu já vi gente falando assegurado. Não é assegurado, é o segurado da Previdência Social. Certo? Estou recebendo aí a doutora Cleide no Instagram aí, ao vivo. Olá, doutora Cleide, tudo bem? Como está a senhora? Então, quais são os segurados da Previdência? Tipos de segurado. Primeiro, segurado empregado. Segurado empregado doméstico. É uma categoria que tem algumas diferenças que a gente vai olhar aqui. O segurado contribuinte individual. Quem é o segurado contribuinte individual? É o segurado autônomo, aquele que trabalha por conta própria, assume ele próprio os riscos da atividade empresarial. E o segurado prestador de serviço. Então, o contribuinte individual pode ser autônomo ou prestador de serviço. O autônomo presta serviço para uma pessoa física, o contribuinte prestador de serviço presta serviço a uma pessoa jurídica, certo? Então, a diferença está aí, ok? O segurado trabalhador avulso, a gente vai entender o que é esse trabalhador avulso, que é o trabalhador que é contratado através do sindicato da categoria ou através do órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhadores portuários, e os segurados especiais. São essas as categorias de segurados. Todos esses são segurados obrigatórios da Previdência. Existe o segurado facultativo, que é o não obrigatório. É aquela pessoa que não exerce uma atividade profissional remunerada abrangida pela Previdência Social. Okay? Então, você é estagiário. Estagiário não exerce uma atividade profissional.
A atividade do estagiário é uma atividade pedagógica, com fins pedagógicos. Então, o estagiário pode contribuir, ele não é obrigado a contribuir, ele pode contribuir para a Previdência como segurado facultativo. Facultativo, tá joia? Tá parecendo o Olavo de Carvalho com a voz rouca. Eu sou Olavo de Carvalho. Porra! Eu não vou falar esses palavrões aqui. Olha lá, quem é considerado segurado empregado, né? Onde é que a gente vai considerar aqui o segurado empregado? Segurado empregado, ele está previsto lá no artigo 11 da Lei 8213. A gente vai começar a trabalhar agora com a Lei 8213 de 1991. Então, se você estiver acompanhando aí na sala, se estiver acompanhando no Instagram, você pega aí a Lei 8213. Agora está mais fácil, né? Todo mundo aí com acesso à internet. O artigo 11 traz os segurados empregados. E a primeira categoria de segurados que a Lei 8213 traz é aquele na condição de empregado. A primeira definição, se vocês olharem aí na linha A do inciso 1º da Lei 8213, você vai ver uma definição que é muito próxima daquela definição da CLT. Quem já fez direito de trabalho sabe as características da relação de emprego. Quais são as características da relação de emprego? Quais são os elementos que caracterizam uma relação de emprego? É um vínculo, um serviço de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual, né? Porque se for caráter eventual, não caracteriza a relação de emprego. Por exemplo, no direito previdenciário, quem exerce atividade eventual é o trabalhador avulso e o contribuinte individual, o trabalhador autônomo, né? Eles exercem atividades que são eventuais, eles não estão permanentemente presentes ali no ambiente de trabalho. Eles executam atividade por tarefa, cumprem uma tarefa e pronto, ok? Por isso o trabalho deles, o trabalho do contribuinte individual é eventual. Já o empregado, não. O empregado, ele exerce a sua atividade de maneira permanente, ele está constantemente presente no ambiente de trabalho. Por isso, caracteriza a atividade empregatícia, a relação de emprego, a não eventualidade. Além disso, esse empregado está sob subordinação, né, do patrão. A subordinação existe também no contribuinte individual, só que essa subordinação não é uma subordinação presente na regra da CLT, por exemplo, na legislação. É uma subordinação contratual, estabelecida pelo direito civil, não é isso? Já a subordinação da relação de emprego é aquela estabelecida na CLT. É uma subordinação em que você pode determinar a execução do serviço conforme nos limites previstos na consolidação da legislação trabalhista. Mediante remuneração, a onerosidade é um outro elemento da relação de emprego e que caracteriza o segurado empregado para fins previdenciários. Perceba, como uma ligação é muito estreita entre aquilo que estabelece o direito de trabalho e aquilo que estabelece o direito previdenciário. Dizem até que o direito previdenciário é um filho do direito de trabalho, né? Assim, se a gente pensar estrategicamente, os dois surgiram praticamente ao mesmo tempo, seriam irmãos, né? Até irmãos siameses, se a gente pensar bem. Mas, de fato, há essa relação muito estreita entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Primeira característica, como é que a gente vai caracterizar o segurado empregado do direito previdenciário? É o mesmo empregado do direito do trabalho. Aquela pessoa que trabalha em atividade urbano-rural, não eventual, com subordinação e mediante remuneração. A legislação previdenciária coloca, inclusive, como diretor empregado, porque existe um diretor que não é empregado, é aquele diretor que faz parte do quadro de sócios da empresa, certo?
Quando o diretor faz parte do quadro de sócios, esse diretor ele passa a ser contribuinte individual. Ele vai ser enquadrado na condição de empresário. Meu grande amigo Cícero está aí presente também na live. Tudo bem, Cícero? Wagner Quintela também entrou. Sejam todos bem-vindos. Então, inclusive como diretor empregado, por quê? Porque existe o diretor sócio, que faz parte da sociedade, da empresa, e o diretor que é contratado pela sociedade, e aí nesse caso ele figura na condição de segurado empregado da Previdência Social. Ok? O segundo tipo de segurado empregado é aquele que presta o mesmo serviço do empregado, só porém na condição de um trabalho temporário. Quando é que esse trabalho temporário é admitido pela legislação? Quando houver necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, é aquela situação em que há necessidade de contratar por conta de um evento sazonal. Imagine uma situação de greve, por exemplo, geral dos trabalhadores, você não poder parar a sua produção, você contrata provisoriamente ou temporariamente os trabalhadores temporários para executar aquela mesma atividade. Ou então devido a um acréscimo extraordinário de serviço, que acontece muito com as fábricas de chocolate na época da Páscoa, ou as lojas de final de ano, né? Situação de um acréscimo extraordinário. Olha, não se previa isso e aí eu preciso de mais trabalhadores para executar essa tarefa. Esse é um trabalho temporário cujo trabalhador também é contratado, é considerado segurado empregado. Esses trabalhadores eles têm que ser contratados através de uma empresa de contrato temporário. Apesar de eles estarem vinculados a essa empresa de trabalho temporário, eles prestam serviço e estão sob subordinação da empresa tomadora de serviço. Apesar dessa relação assim triangular, eles são considerados segurado empregado como um empregado definitivo, como aquele empregado que faz parte da estrutura tradicional da empresa, né, ou permanente da empresa. Da mesma forma, para o direito previdenciário é a mesma coisa. Tá joia? Terceiro tipo de trabalhador que é considerado segurado empregado na Previdência Social. E aí já começa a ficar uma relação um pouco diferente, certo? É aquela situação do brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. Então ele tem que estar originalmente no Brasil, domiciliado no Brasil. Pode ser brasileiro ou estrangeiro. Para trabalhar em uma sucursal ou em uma filial de empresa nacional no exterior. Vou dar um exemplo. Rede Globo de televisão quer contratar um correspondente internacional para trabalhar na China. Então ele vai procurar um repórter brasileiro que mora aqui no Brasil para trabalhar na filial da Globo Internacional, lá na China. Esse contrato é feito aqui no Brasil, mas a execução do serviço é feita lá fora. Ok? Esse trabalhador é segurado do regime geral de previdência social, do INSS. Obrigatoriamente ele deve contribuir aqui para, mesmo que pague em dólar. Vai pagar em ien. Vai pagar, sei lá, na moeda do país estrangeiro, não importa. Pelo fato de ele ter originariamente domicílio no Brasil, ter sido contratado no Brasil para trabalhar em uma sucursal, em uma filial de empresa brasileira, a empresa brasileira tem que registrar ele aqui no regime geral de previdência social. Joia? Então, é considerado segurado empregado. Independente da forma de contratação, ele é considerado segurado empregado. Ok? D, a quarta situação de segurado considerado empregado. E aí já começa a ficar um pouco mais difícil de compreender. Por isso, eu peço que você, que não está com a Lei 8213 aí em mãos, me ajude e pegue a lei. Porque vai começar a dificultar agora.
Quarta situação, aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira, ou a membros dessas missões e repartições, excluído apenas o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Vê que confusão. Nós temos uma regra geral e duas exceções. A regra geral é a de que qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, que preste serviço no Brasil a uma repartição consular, a uma missão diplomática, vamos chamar assim, embaixada estrangeira, embaixada, consulado, missão diplomática, repartição consular, qualquer nome que tenha uma entidade que representa os interesses de um país estrangeiro aqui no Brasil, qualquer pessoa que trabalha aqui no Brasil deve ser considerado segurado empregado aqui no Brasil. Olha que interessante. Empregado. Contudo, existem duas exceções. Primeira exceção é o estrangeiro, é o não brasileiro que não mora aqui no Brasil. Que é natural de acontecer, né? Vem uma embaixada francesa aqui para o Brasil. Essa embaixada vai trazer vários trabalhadores franceses. Esses trabalhadores franceses não têm vínculo nenhum com o Brasil. Ele não tem residência no Brasil. Ele mora na França. Vem para cá. Por que que esse sujeito, que é estrangeiro, vem trabalhar numa repartição consular, vem trabalhar numa embaixada francesa aqui no Brasil, ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência social? Quando ele se aposentar, ele vai voltar para o seu local de origem, né? Ele vai trabalhar lá. Então, ele vai se aposentar e vai ficar lá. Então, é natural que ele seja excluído do regime geral de previdência social. Ele não vai ser obrigatoriamente vinculado ao regime geral de previdência social, porque ele já segue as regras de contratação, regras previdenciárias do seu país de origem. A segunda exceção é que é mais difícil de entender, mas a gente precisa entender. A segunda exceção é do brasileiro, certo? Brasileiro que está trabalhando com residência ou sem residência no Brasil, mas ele está trabalhando no Brasil. Acontece, a embaixada francesa quer contratar um vigilante, quer contratar um bibliotecário, quer contratar um servente, quer contratar alguém, um tradutor brasileiro para trabalhar aqui no Brasil. Esse trabalhador, ele é, via de regra, do regime geral de previdência social, mas a lei criou uma exceção. Que exceção é essa? É quando essa repartição consular, essa embaixada oferece ao trabalhador... Gente, o que é isso aqui? Me bloquearam aqui. Puta, caiu aqui a... Meu Instagram aqui caiu. Eu tô fora do Instagram. Esse trabalhador, esse brasileiro, só continuando. Aí tá ok, né? O Instagram caiu completamente. Oh, rapaz, tão bom que tava o Instagram aqui. Aqui tá dizendo, você foi bloqueado. Por que eu sou bloqueado no Instagram? Não entendi. Sua capacidade de usar o recurso foi bloqueada. Bom, eu não estou conseguindo sair aqui do Instagram. Bom, eu estava falando então, o pessoal que está na sala de aula aí, eu vou deixar gravado qualquer coisa. Como eu estava dizendo, o brasileiro que trabalha no Brasil para uma embaixada, para um consulado no exterior. Esse sujeito, se a embaixada ou se o consulado oferecer a ele um regime previdenciário,
e ele tiver um regime previdenciário da França, por exemplo, ele pode não contribuir para a Previdência Social brasileira. Então, ele apresentando no Brasil documentos que atestem a condição dele de trabalhador que tem um regime previdenciário estrangeiro, ele não precisa contribuir para o regime geral do Brasil. Ele não é segurado empregado. Tá joia? Então, segunda exceção é o brasileiro que trabalha para uma entidade, uma embaixada, um consulado estrangeiro, e o consulado oferece para ele um regime próprio. É como se ele tivesse um regime próprio de previdência. Então, ele não precisa ser enquadrado na condição de segurado empregado aqui da Previdência. Lembrando que as embaixadas, os consulados, quando vêm para o país, eles são obrigados a cumprir a legislação nacional. Então, se eles têm um trabalhador nessa condição, eles vão ter que enquadrá-lo lá na condição de segurado empregado ou apresentar para a autoridade brasileira um regime previdenciário para esse trabalhador brasileiro. Tá joia? Então, essas são as duas exceções previstas na quarta situação de enquadramento do segurado empregado. Tá joia? Eu vou ver se eu consigo aqui reiniciar. Ui, caiu aqui. Vou ver se consigo aqui reiniciar o... cadê aqui? O Instagram para o pessoal lá, né? Deslizar. Vamos lá. Joia, gente. Quinta situação de enquadramento na condição de segurado empregado. Quinta situação é do brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Observe. Acaba sendo a mesma situação, certo? Daquele trabalhador contratado por uma empresa nacional. Só que dessa vez, quem está contratando esse brasileiro é a União, certo? Para trabalhar em um organismo oficial brasileiro ou internacional do qual o Brasil seja membro. Então, o que é que acontece nessa situação aqui prevista na Lei 8213, mais especificamente na linha E? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eita, como é que eu faço para tirar? É o som, né? Aqui do lado tem um negocinho microfone. E aí tem embaixo mutar. Você pode deixar mudo ou... Pronto. O microfone você tira. Beleza. Certo? Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo aqui no Instagram. Ou eles me bloquearam. Será que me bloquearam? Verificando a conexão. Voltei ao vivo no Instagram. Me bloquearam, mas depois voltei. Estou temporariamente bloqueado. Acho que eu usei demais, foi por isso. Demorou demais aqui fazendo a live. Aí eles me bloquearam. Rapaz, que maldade isso. Bom. Então vamos lá. Que situação é um brasileiro que é contratado para trabalhar no exterior. É contratado pela União, mas ele trabalha no exterior. Seja no organismo da própria União, uma embaixada, um consulado, seja uma organização internacional. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Eu quero um representante brasileiro que vai representar o Brasil nos Estados Unidos, lá em Nova York, junto à Organização das Nações Unidas. E aí existem duas situações para esse brasileiro. Ele pode ser domiciliado aqui no Brasil ou domiciliado no exterior, certo? Quando ele é domiciliado no Brasil, não há dúvidas. Ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ok? É uma espécie de cargo comissionado que ele está ocupando. Ele ocupa um cargo comissionado, só que no exterior. Ele foi contratado pela União para trabalhar no exterior. Agora, há a possibilidade dele ser domiciliado no exterior. É a segunda situação prevista na legislação. E para esse brasileiro que mora no exterior, ficaria esquisito ele ser obrigado a contribuir para o regime brasileiro se ele já tivesse um regime próprio de previdência. Na verdade, eu moro no exterior já, eu tenho tudo aqui, minha família está aqui estabelecida, eu já tenho contribuição para o regime previdenciário aqui do exterior.
Então é natural que esse trabalhador, esse brasileiro, ele, se tiver um regime próprio de previdência, um regime estrangeiro de previdência, ele possa contribuir para o regime próprio de previdência e ser excluído do regime geral de previdência, certo? Então observe, são duas situações distintas. Brasileiro domiciliado no Brasil, contratado pela União para trabalhar no exterior. Brasileiro domiciliado no exterior para trabalhar também no exterior. Esse brasileiro que trabalha no exterior, só ele tem a possibilidade de não estar vinculado ao regime geral de previdência. Só ele tem a possibilidade de não estar vinculado ao regime geral de previdência. Qual é a única possibilidade que ele tem de não estar vinculado ao regime geral de previdência social? É ter um regime próprio estrangeiro já garantido para ele. Então, nessa situação, ele é segurado apenas facultativo aqui no Brasil, certo? Ele não precisa contribuir na condição de empregado no Brasil. Condição de empregado implica uma série de consequências, uma delas, sem sombra de dúvidas, é a formalização desse contrato de emprego por parte da União. Ok? No caso da União, seria a formalização junto ao INSS da condição de cargo comissionado, de ocupante de cargo comissionado. Ok? Ah, professor, ele poderia não ter regime previdenciário nenhum? Não, porque o princípio previdenciário que vale aqui é que nenhum trabalhador brasileiro, nenhum trabalhador no Brasil pode ficar sem regime previdenciário, então ele precisa ter um regime previdenciário. Se não brasileiro, um regime estrangeiro. Já está começando a ficar mais difícil aí o enquadramento. Todos esses que eu falei até agora são empregados. São empregados, né? Então é relevante a gente entender isso, que eles estão na condição de empregados. Letra F, certo? Outra situação aí do segurado empregado. Brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior. Observe, é uma situação diferente. Ela é muito parecida com a situação anterior, mas ela é diferente em que aspecto? Na primeira situação, era uma empresa nacional. Era uma empresa brasileira com uma filial no exterior. Já essa situação não é uma empresa nacional, é uma empresa domiciliada no exterior. Agora, essa empresa domiciliada no exterior contrata um brasileiro ou estrangeiro aqui no Brasil e tem ela capital social, capital votante, a sua maior parte de empresa nacional. É como se a Petrobras comprasse uma empresa no exterior. E ela não incorporou essa empresa no exterior, ela simplesmente comprou essa empresa no exterior. Ela tem a maior parte dessa empresa estrangeira. Só que a empresa estrangeira continua sendo estrangeira. E aí, essa empresa vem ao Brasil contratar um brasileiro ou um estrangeiro. Por ter maior parte do capital social brasileiro, esses trabalhadores, eles são necessariamente segurados empregados. Empregados. Certo? Não tem alternativa para eles, porque eles são domiciliados no Brasil. Eles não estão domiciliados no exterior, eles são domiciliados no Brasil. Originariamente, foram trabalhar lá no exterior, né? Para essa empresa estrangeira, cujo capital é da maior parte brasileiro. Então, nessa situação, eles têm que ser segurados empregados aqui no Brasil. Joia? Tem como você exigir, porque uma vez que a maior parte do capital é de empresa brasileira, se a empresa estrangeira lá não cumprir, eu vou aqui na empresa nacional. Eu vou na sócia majoritária e digo, olha, você cumpre a obrigação que você tem aqui com o Brasil. Tá joia? Letra G, lá do artigo 11, inciso 1º da Lei 8213. A letra G diz, o servidor público ocupante do cargo em comissão. Lembra que eu falei que o cargo comissionado, ele é segurado empregado para o regime geral de previdência social? Sim, por quê? Porque o cargo comissão não tem regime próprio de previdência, ele não contribui para o regime próprio de previdência.
Ele contribui para o regime geral. Ele é um trabalhador segurado empregado, como qualquer segurado empregado aqui do regime geral de Previdência Social do INSS. Ok? Então não tem dúvida com relação a isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí na sala. Joia? Letra H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Atenção você aí que está antenado na reforma da Previdência. Tá travado aí o Gobrant? Alguém me dê? Travou? Tá com áudio? Pelo menos o áudio, vocês estão ouvindo? Normal. Então Wagner Quintela que deve estar com algum problema. Joia, beleza. Então olha lá. Exercendo de mandato eletivo. Você que está acompanhando a reforma da Previdência. A reforma da Previdência acabou com o regime próprio dos exercentes de mandato eletivo. Estou falando deputado, senador, prefeito, governador. Qualquer desses exercentes de mandato eletivo que tivessem, antes da reforma, algum regime próprio de previdência, esse regime próprio deixa de existir e eles são vinculados ao regime geral. Alguém quer perguntar algo? Quem é que está perguntando? Além da Espanha, transferiram. Eu estou ouvindo uma voz aí. De quem é essa voz? Alguém deixou o microfone aberto aí. Veja só, todos os deputados, senadores, por exemplo, não tem mais regime próprio de previdência. Existia antes o regime dos congressistas, agora não tem mais. Todo o regime agora é regime geral de previdência social. Todo mundo está no regime geral de previdência, certo? Aquelas pessoas que estavam no regime anterior têm aí direitos adquiridos, né, que pode ser utilizado posteriores à reforma. Mas quem ingressar a partir de agora não vai ter um regime próprio de previdência. Todo mundo vai ser do regime geral. Então, uma coisa boa que a reforma trouxe foi isso. Senador, deputado, todo mundo vai para o regime geral de previdência. Ok? Letra J. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Essa situação é um pouco diferente porque a gente está tratando de organismos internacionais. E no caso dos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares também são do regime geral de previdência social. Ok? Eles não são do regime próprio de previdência. Eles não são servidores públicos efetivos. Então eles devem contribuir para o regime geral de previdência social. Ok? Eles são membros de conselho, né? Membros de conselho. Ok, vamos lá. Empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro não é uma representação diplomática de um Estado estrangeiro. É uma organização internacional. Você que fez direito internacional público sabe que a organização internacional é uma pessoa jurídica de direito internacional diferente dos Estados. Tem uma personalidade própria, é um ente diferente, né? Então, o empregado de organismo oficial internacional, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ele tem a obrigação de estar vinculado a algum regime previdenciário. A regra é que ele seja do regime geral de previdência social. Mas, se esse organismo estrangeiro oferecer um regime próprio de previdência, ele pode ficar com o regime próprio de previdência. Quem vai se beneficiar mais disso é o estrangeiro que vem de fora para trabalhar nesses organismos internacionais, né? Ok? Alguma dúvida? Como é que tá aí? Cobrante? Pronto, sala de... Ui, tô com soluço. Mas estamos acabando. Letra J, a letra J já acabamos. Porque a letra J vai repetir. O legislador brasileiro, ele às vezes é meio bagunceiro, ele se atrapalha. E a letra J repete o dispositivo que a gente já falou do exercente de mandato eletivo,
ok? Tem 2 vezes aí eu exercendo mandato eletivo na lei. Bom, gente, eu vou encerrar por hoje. Já não estou conseguindo falar no Instagram, mas eu vou encerrar dando um aviso para vocês, novamente reforçando. A partir da próxima semana, nós iremos usar a plataforma do Microsoft Teams. Vocês receberão um e-mail com um link em que no horário da aula vocês não precisarão baixar o aplicativo do Teams, certo? Vocês vão entrar pela web mesmo. E aí, quando tiver aquela opção baixar aplicativo ou entrar pela web, vocês vão entrar pela web. Tá joia? Então, o aplicativo do Teams é bem simples, é só para assistir a aula mesmo. E aí vai ter lá o vídeo para que a gente possa assistir a aula. E já fiquei sabendo hoje que a gente vai poder gravar a aula pelo Teams também. Vai ter uma plataforma de stream, onde vocês vão poder acessar os vídeos da aula. Pelo Instagram, vou tentar fazer pelo Instagram de novo. Já fiquei sabendo que foi bloqueado aqui. Eu não sei se amanhã renova, ou todo dia renova essa minha possibilidade de usar o ao vivo do Instagram. Mas eu acho uma plataforma bem interessante para a gente começar a trabalhar. Tá joia? Abração aí para todos. Alguém ficou com alguma dúvida? Trabalhamos hoje o quê? Terminamos de analisar o artigo 201, né, algumas regras da Previdência Social, regras constitucionais, e estamos falando sobre os tipos de segurados da Previdência. Qual foi o primeiro tipo que a gente analisou hoje? Segurados empregados. Segurados empregados, aquelas pessoas que são enquadradas na condição de segurado empregado. A gente viu que não são apenas os segurados empregados com carteira assinada da CLT que são enquadrados nessa condição. Nós temos muitos outros trabalhadores que também são considerados segurados empregados, mesmo não tendo carteira assinada, mesmo não tendo seus vínculos regidos pela CLT. Eu que agradeço, Maria Aparecida, sua audiência, joia? E vamos nos comunicando. Continuamos aí na quarentena para cuidar dos nossos velhinhos, de nossas famílias, né? Não é só uma gripezinha, tem mais coisa aí acontecendo, então é isso, tá joia? Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima semana. Joia? Valeu.